Resolução de questão. Banca examinadora 6 Gran Rio. 1. Alternativa correta é resolução de questão para você não errar na hora de fazer a prova. 1. Assinale a opção em que o verbo da oração está na voz ativa. Então, você vai aqui observar, ó, qual é a alternativa que está na voz ativa. Voz passiva é aquela que termina com ado, edo e ido. Então, você vai aqui observar. Na alternativa A, tem aqui passarinho a ser considerado ave nacional. Então, aqui você observa que tem o verbo terminado com ado, então é verbo passivo, ó. Então é verbo no particípio, não é essa alternativa. B. A ave nacional de um país não pode ser escolhida. Escolhida terminou com ida, voz passiva. C. Se Ararajuba fosse indicada a ave nacional. Aqui indicada ada, voz também aqui passiva, então não pode ser letra C. D. Um dos poucos países a não ter ave nacional. Vamos voltar a essa alternativa, letra E. Já o Rubi, na Grã-Bretanha, foi escolhida. Aqui também voz passiva, ido. A única alternativa correta é a letra D, porque é voz ativa. 2. Como estava fazendo muito calor, Pedro, espaço, comprar um ventilador. Ele, espaço, para comprá-lo, logo que seu chefe, espaço, as formas verbais que completam a adequada a respectivamente o trecho acima são alternativas. A. Pretendera, saíra, permitir. B. Tinha pretendido, sairia, permitir. C. Pretendeu, fosse sair, permitisse. D. Pretendesse, sairia, tenha permitido. E. Pretendia, sairia e permitisse. Aqui observe que a única alternativa correta não é a letra A, tá? Porque é só você observar questão de verbo, contexto. O que vem depois da frase, né, o que vem antes, analisar e entender o que a frase explica. Aqui você pode sublinhar também os verbos. Aqui, por exemplo, como estava. Estava é verbo no passado. Estava. Então, como estava fazendo muito calor, Pedro... e depois espaço, comprar um ventilador. Então, estava fazendo muito calor. Então, Pedro pretendia comprar um ventilador. Ele, eu vou dizer o quê? Ele saiu para comprá-lo? Não. Ele sairia para comprá-lo. Logo, o seu chefe permitisse. Então, a única alternativa correta é a letra E. Vamos agora à alternativa. Agora vamos para a questão 3. A 3 aqui, minha gente, observe. Marque a opção em que a regência do verbo não está adequada, conforme a norma culta. Alternativa A. O pesquisador agregou-se ao grupo da universidade. B. O auxiliar inseriu os dados no computador. C. A criança agradeceu os primos o presente. D. A situação de crise influenciou a decisão do conselho. E. Entreguei o requerimento ao advogado.
Então, observe que toda vez que tiver na prova objetiva destacado não, ou então destacado sim, muito atenção, porque aqui ele quer que você marque a opção em que a regência do verbo não está adequado conforme a norma culta. Se você for entender, marque a opção em que a regência do verbo sim está adequado conforme a norma culta, você vai marcar a alternativa correta. Então, observe sempre o que ele pede, que não está de acordo com a norma culta. Então, são essas questões que você sempre, em todas as questões que você for iniciar para fazer prova para concurso público, sempre prestar atenção. Quer que você responda o correto, qual a alternativa correta ou qual a alternativa incorreta. Então, observe aqui que não está adequada à norma culta. A letra A, o pesquisador agregou-se ao grupo da universidade. Aqui está correto a opção. B, o auxiliar inseriu os dados no computador. Está correto. Ali você pode observar que a regência, né, está ali adequada. A criança agradeceu os primos o presente. Vamos voltar a essa alternativa. D, a situação de crise influenciou na decisão do conselho. E, eu entreguei o requerimento ao advogado. A única alternativa correta, minha gente, aqui é a letra C, porque a criança agradeceu os primos o presente. Por quê? É a única alternativa correta de acordo com o que se pede a questão. Porque aqui tem duas, você pode observar, tem objeto direto e objeto indireto ali para o mesmo verbo. Então está incorreto essa regência verbal, e aqui é a nossa alternativa correta, é aqui, ó, essa alternativa aqui, ó. A criança agradeceu os primos e o presente. Aqui a letra C. A criança agradeceu os primos e o presente. Agora vamos partir para a questão, outra questão. 6 Gran Rio. Todos podem conseguir um viver melhor, desde que haja uma firme decisão de se cuidar. Verdade. A segunda oração do período acima estabelece com o anterior uma relação de. Aqui, minha gente, observe a segunda oração. Então você tem que observar o que é oração. Oração é verbo. Então aqui, ó, todos podem conseguir um viver melhor. Até o melhor tem aqui o primeiro verbo, né? Tem aqui, ó, todos podem conseguir um viver melhor. A segunda oração do período acima. Todos podem conseguir um viver melhor. Aqui, referente ao período, a segunda oração do período acima. Tem aqui, você pode observar, ó, todos podem conseguir um viver melhor. Não é essa alternativa. A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de quê? Então vamos lá. Todos podem conseguir um viver melhor. Até aqui terminou ali a ideia, melhor. Depois tem a segunda ideia. Desde que haja
uma firme decisão de se cuidar. Então, a segunda sentença, a segunda ideia é desde que. Então, esse desde que é uma condição. Tá? Então, é uma condição. É igual como a mãe fala: filho, você vai ganhar um prêmio no final do ano, desde que passe de série. Então, observe que existe ali uma condição. Então, eu não posso dizer que é letra A, que é causa, ou B, que é tempo, ou C, de conclusão, ou D, de concessão, ou eu posso dizer, né, que ali por exemplo, ali é questão de todos podem conseguir ver melhor desde que é tempo. Eu não posso afirmar dessa forma. Desde que é no sentido de condição. É uma condição. Então, a única alternativa correta, minha gente, é a letra E, condição. Isso aí é questão para você aí estudar, praticar, banca 6 Gran Rio. 4. Aponte a opção em que a concordância verbal está realizada corretamente. Tá? Então, você vai aqui observar a concordância que está correta. Houveram muitas festas de carnaval na Bahia. Os Estados Unidos ontem bombardeou o Iraque. C. Cada um dos funcionários apresentaram boas propostas. D. Um dia, um mês, um ano passam depressa. E. Aconteceu vários fatos marcantes na minha vida. Minha gente, concordância verbal. Tá? Então, aqui, aponte a opção em que a concordância verbal está realizada corretamente. É o que está correta. Então, aqui eu tenho: houveram muitas festas no carnaval. Verbo haver, no sentido de existir, não pode, assim, colocar no plural. Poderia ser da seguinte forma: houve muitas festas. Tá? E deveria estar no singular. Os Estados Unidos ontem bombardeou o Iraque. Também está incorreto essa alternativa. Agora, cada um dos funcionários apresentaram boas propostas. Não é essa alternativa também. Ali deveria ser: cada um dos funcionários apresentou boas propostas. Não é essa alternativa. D. Um dia, um mês, um ano passam depressa. Vamos voltar a essa alternativa. Letra E. Aconteceu vários fatos marcantes na minha vida. Aconteceu vários fatos marcantes na minha vida. Aponte a opção em que a concordância verbal está realizada corretamente. A alternativa correta é aqui, ó: um dia, um mês, um ano passam depressa. Aqui, como é questão gradual, você tem a alternativa de você colocar no plural ou você colocar no singular.
Então, a única alternativa correta é a letra D. Porque aqui você pode observar que a letra E aconteceu vários fatos marcantes na minha vida. Aconteceram vários fatos marcantes na minha vida. Então, a única alternativa é a letra D mesmo. Vamos aqui para a questão 6 Gran Rio. Essa questão aqui, marque a opção em que a palavra é escrita com S. Tá? Aqui, ó, letra A é com Z. A B também é com Z. Abrasível. Razão, gente. Qual é a razão de ser com S? A razão é com Z. Vamos voltar na letra D. Cafezal é com Z. A única alternativa correta aqui é a letra D, que vem de desertar, né? E é com S. Minha gente, dica para concurso público, dica de ouro: interpretação de texto. Interpretação é muito importante você estudar bastante em casa, fazer várias interpretações de texto, ler vários textos, ler, reler, até você entender de fato o que a banca examinadora quer. Ah, mas professora Viviane Martins, eu não entendi nada do que a banca examinadora quer na primeira questão. Lê de novo para que você possa ali assimilar e você responder de forma correta. Porque se você interpretar de forma incorreta, a sua resposta vai ser incorreta. Então, a dica é você sempre observar. Por exemplo, aqui, a questão 1. Assinale a opção em que o verbo da oração está na voz ativa. Então você vai logo observar. Qual é observar logo a letra A. Aonde que tem aqui a voz ativa? Ah, não tem voz ativa aqui na opção A. Então você vai para a segunda opção. E a B também não tem. Vai para a C. Então, se aqui está pedindo para você localizar a voz ativa no verbo, você tem que focar no verbo. Aqui na questão 2, é uma dica importante, válida, para você interpretar o texto de uma maneira correta. Aqui a questão 2, você vai observar o contexto. Então aqui, se é questão de verbo, você tem que analisar a frase, o contexto, vai analisar a frase. A frase o verbo que está em questão. Então você vai sublinhar, você vai destacar de alguma forma e você vai observar o verbo, se ele está o quê? No presente, está no passado, está no futuro. Se ele inicia já estava, já é no passado. Então já é uma dica como que vai ser o desenrolar das frases, como vão ser ali construídas de uma maneira correta. Então se já inicia no passado, estava, uma ação ali, estava, agora não está mais. Então você vai observar ali o verbo para você responder o que a banca examinadora quer. Aqui nessa questão 3, é só um resumo com dica para você acertar na sua prova. Muitas pessoas erram em prova de concurso público quando a banca examinadora ela diz exceto,
escolha a frase correta, escolha a frase incorreta. Então, para que você, já que a maioria das pessoas elas perdem a questão por causa da interpretação de texto, por causa da expressão sim, não, correto, incorreto, adequado, inadequado, entre outros termos, é importante você sublinhar e sempre voltar ali no que você sublinhou, no não ou no sim, para você responder a alternativa correta. Sempre vai ter esse texto associado, de acordo com o texto, de acordo com o parágrafo 1, de acordo com o parágrafo 2, de acordo com o parágrafo 5º. Então, atenção também nessa questão. O texto é muito importante, não é ler o texto uma vez e pronto, é você voltar sempre que puder ao texto para que você consiga responder da forma correta. Porque quando você retorna ao texto, significa que você vai responder de acordo com o que se pede, de acordo com aquele contexto daquela frase ali, você vai ali dizer qual a alternativa correta. Concordância verbal. Toda vez que eu tiver questão de concordância verbal, você vai se atentar para o verbo. Né? Então, tem muito essa questão de verbo haver. Né? Então, o verbo haver, se for no sentido de existir, ele vai ficar no singular. Então, precisa ficar atento nessa questão. Tem também a questão aqui, marque a opção em que a palavra é escrita com S na alternativa. Muitas pessoas não querem estudar ortografia, porque a ortografia, porque nossa necessidade, a escrita está muito presente na sociedade, o tempo todo as pessoas elas escrevem uma carta, um bilhete, nas redes sociais. Então, para que estudar ortografia? Entenda da seguinte forma: a banca examinadora já entendeu que a tecnologia está avançada, as pessoas elas fazem cursos preparatórios, elas buscam, elas pesquisam. Então a banca examinadora, ela agora mudou um pouco a estratégia. O conteúdo que as pessoas desprezam, como por exemplo ortografia, tá? A questão do hífen. Então ela está cobrando mais do que as pessoas não ligam muito para estudar. E algo que é considerável simples, né? Como por exemplo aí a questão aqui 5, né? Que foi aqui a questão que é a resposta D. Muitas pessoas elas iriam dizer assim, tá simples demais, então não é a letra D. Não é a letra D, é com Z. É essa mentalidade que a banca examinadora tem, de jogar conteúdo fácil para você se espantar, achar que você está errado, né? E você marcar uma outra alternativa. É porque a banca